Minha gente, falamos aqui da Câmara Municipal de Ubá na noite desta sexta-feira, hoje é dia 16 de agosto de 2019. Está havendo aqui uma discussão no campo das ideias a respeito da Zona da Mata Mineração, uma empresa que está explorando o minério na região de Teixeiras, Viçosa, aquela região, e com grande expectativa de chegar também na cidade de Ubá. Então aqui tem as ideias do pró e do contra. Aqui do meu lado está o Paulo Leite, representante da empresa, um dos proprietários da ZMM, e ele vai falar para a gente quais são os benefícios, então, que ela pode trazer para o município. O primeiro benefício é a geração de impostos diretos, porque muitos dos impostos e taxas pagas pela mineração são pagas diretamente ao município. Isso é o primeiro ponto. A outra questão é que ela é intensiva em mão de obra. Então, naturalmente, ela gera muitos empregos. Apesar da nossa mineração ser uma mineração pequena, com impacto muito pequeno na região, até convido as pessoas a passarem lá em Teixeiras, é fácil de acessar e para poder ver, ela gera muitos empregos. Hoje a gente tem 200 empregos diretos e nós ainda vamos expandir mais. Vai ter, quando estiver totalmente operacional, vão ter mais ou menos 250, 260 empregos diretos, né? São 1.000 indiretos hoje afetados positivamente. Qual que é o potencial de Ubá para uma exploração? As áreas que a gente já visitou, elas têm um potencial enorme para essa exploração. São áreas de pastagem, tipicamente, não tem áreas com florestas, nascentes, a princípio. Carece estudo, né? Não iniciamos os estudos ainda, fizemos só um reconhecimento geológico da área, estamos muito no início. Isso é uma coisa que demora para fazer todos os estudos, tanto geológicos quanto ambientais, impactos, demora 2 anos, 3 anos, que foi o que nós levamos em Teixeiras. Em todos os municípios que vocês chegaram, vocês encontraram a mesma resistência? Na verdade, a gente ficou até um pouco surpreso na fase final agora, porque a gente acredita que está gerando um barulho maior do que o necessário para o tamanho do nosso empreendimento. A primeira coisa que nós fizemos quando a gente foi para Teixeiras, isso em 2017, nós fizemos uma reunião com os prefeitos de Teixeira e Pedra do Anta, nos apresentamos, que são os representantes da comunidade. Pretendemos fazer o mesmo aqui em Ubá. E fizemos uma reunião nas câmaras de vereadores dos 2 municípios, que são os representantes da população, das comunidades, né? Então, para apresentar o projeto, falar, olha, o projeto é esse, tem impacto? Tem, como toda atividade humana tem, né? Mas podemos gerar isso, isso e isso. O que vocês acham? Porque a gente poderia mudar, a gente tinha outras áreas. Eles acolheram o projeto, tanto as câmaras de vereadores quanto os prefeitos acolheram e nós sempre mantivemos os diálogos abertos com essas entidades. Paulo, o município de Ubá é um dos mais prejudicados, se não o mais, mas é muito prejudicado no período da falta d'água. Aqui falta muita água. Você acha que isso pode impactar ainda mais na questão da água do município, da nossa cidade de Ubá? A ideia é que a gente não sofra esse tipo de impacto. Nós estamos desenvolvendo 2 processos, um processo a úmido, que usa água, e um processo a seco, que não usa. Eles foram muito favoráveis aos resultados nos 2 processos. Então, o minério daqui, ele tende a ser favorável também nos 2 processos. E o uso da água ou o não uso da água passa por viabilidade econômica, depende de onde eu tenho que captar, porque, veja bem, se não tem água e faltar água no meu processo, eu paro a empresa. Então, eu teria que desenvolver um outro método. Esse método a seco, a gente acredita que ele vai ser muito mais difundido do que o a úmido. E se eu tiver que captar muito distante, o custo pode inviabilizar a minha operação. Então, é uma questão de estudo. Os órgãos ambientais vão se manifestar com relação a isso. Nós vamos ter que fazer uma série de estudos
e se não tiver recurso hídrico suficiente, não vai poder ser implantado. Então, é simples assim. Existem várias responsabilidades legais, acredito, quando chega uma empresa dessa para explorar, sobretudo impactar o meio ambiente. A empresa que você é um dos proprietários, ela está disposta a fazer além daquilo que é pedido, além daquilo que é exigido por lei? Como é que é o pensamento, como é que é o comportamento de vocês no que tange ao meio ambiente? Não só meio ambiente, mas a parte social também. O que é exigido por lei para todas as empresas, ele é menor do que, na verdade, você tem que colaborar com a comunidade. Então, nós temos programas de educação ambiental, além do que foi pedido, que normalmente é pedido pelos órgãos ambientais, e desenvolvimento das comunidades. A gente gera um subproduto que pode ser usado para fabricação de tijolos, para fabricação de telhas, pode desenvolver pequenas comunidades, a gente incentivar a agricultura familiar. Então, existem uma série de projetos que não foram exigidos da gente e que já estão sendo trabalhados por nós. Fazer a comunidade participar, a própria comunidade. E são coisas, às vezes, que não precisa nem de tanto recurso. Você precisa orientar, você pode fazer parceria com outras instituições, Senac, Senar, essa coisa toda, para poder Emater, Embrater, tudo, e poder desenvolver isso. Você disse que a sua empresa ela vai gerar emprego, vai gerar mão de obra. Você acredita que numa cidade como Ubá, deve estar passando aí de 120 mil habitantes, de acordo com o IBGE, pode absorver quanto de mão de obra? O que nós temos visto em Teixeiras e Pedra do Anta, que são cidades menores, mais simples, com pessoas simples, 80% do nosso quadro de pessoas é da própria região. Nós trouxemos muito poucas pessoas de fora. E aqui, por ser uma cidade maior, que tem recurso, tem escola, tem pessoas de bom nível, a gente acredita que esse número pode até ficar maior do que isso, né? Então, a gente sabe desses impactos, a gente procura dar preferência para as pessoas da região, até por custo também, porque você traz pessoas de outros lugares, isso é um custo que você está agregando para o seu processo. São pessoas mais caras e a gente sabe que tem pessoas com aptidão para serem treinadas. Então, isso a gente já está fazendo. 3 meses antes da gente entrar em operação, a gente veio treinando as pessoas da região e elas estão desempenhando lá em Teixeiras excelentemente. Então, assim, o nível de proficiência delas tem nos encantado, inclusive, porque as pessoas estão respondendo muito melhor do que a gente imaginava, para atividade que elas antes não sabiam como fazer. Eram agricultores, basicamente. Aqui o Poder Legislativo é representado pelo vereador Edeir Pacheco da Costa, também o José Roberto Figueiras, tem um representante do Poder Executivo, ele é o representante ao lado de uma pessoa que está falando agora também, ou está participando agora, eles são representantes da empresa, e existem outros ambientalistas aqui, ou pessoas simpáticas aos ambientalistas que estão defendendo ideias contrárias à vida da empresa. É claro que num país onde o regime é democrático, todos têm o direito de opinar, de defender as suas ideias. O fato é que existe uma possibilidade enorme da empresa estar chegando na cidade de Ubá. E, pelo que o próprio Paulo Leite acabou de dizer, isso é uma proposta, por enquanto não é oficial. Mas se vier, que sejam bem-vindos e que possam trazer benefícios para a cidade de Ubá. Assim esperamos. Obrigado. O regime democrático pede isso, que devemos ouvir todos os lados quando as opiniões se divergem. Está aqui do meu lado o Mário Ângelo Noé, ele é coordenador da FEMAC, que tem uma ideia contrária à vinda dessa empresa, ou a possibilidade da vinda da mineradora para explorar minério aqui na cidade de Ubá, porque ele entende que tem muitos impactos negativos. Mário. É claro, a gente tem que estar se informando. Essa reunião foi isso, o primeiro momento dessa reunião foi para realmente a gente estar tendo uma posição com relação a essa situação,
porque a gente sabe dos impactos que uma mineração traz para a cidade, né? Então, claro, pode trazer benefícios de empregos e tudo, mas, ao mesmo tempo, os impactos também são sensíveis à população. Então, a gente tem que estar analisando essa questão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, e a participação é fundamental, a informação é fundamental. Por isso que a gente procurou trazer essa reunião, é o primeiro passo, vamos trazer outras reuniões também, vamos fazer em outras cidades, para que as populações possam estar se conscientizando da importância delas estarem participando do processo, né? Tem a audiência pública, onde que vai ser colocado, tem o lado da empresa e o lado da população, né? Então, a população a ser atingida tem que ser ouvida, tem que ser participada e tem que também olhar essa questão com muito cuidado dos impactos que isso possa causar na população. Vamos fazer justiça aqui, que o Mário é um dos maiores, pelo menos que chegou até mim, maiores interessados que esta informação possa chegar para a população. Aqui foi falado, nesse plenário aqui, por uma cidadã baense, de que nós temos poucas informações, e temos mesmo, poucas informações, mas o Mário está engajado já há bastante tempo para que nós possamos ter informações a respeito desse tema, que realmente é novo para todos nós. Exatamente, a gente está participando das reuniões, já tivemos em Teixeira, na primeira assembleia que teve lá, depois em Coimbra também, na última, né, semana passada em Coimbra, decidimos fazer essa reunião aqui e vamos continuar esse processo de reuniões, conscientizando a população realmente da importância que eles têm de participar do processo, para que a coisa não aconteça de cima para baixo, não aconteça da forma como a empresa quer, mas da forma como a população precisa que aconteça, né? Sem impacto no meio ambiente, sem destruição de mananciais, né? A preocupação nossa aí com a cidade é a questão do manancial nosso, das águas, então a gente tem que olhar isso com muita calma. O representante do Poder Executivo, de nome Ricardo, ele disse aqui o seguinte, que a legislação protege as mineradoras. Isso foi uma espécie de ducha de água fria naqueles que esperavam, que às vezes até de forma utópica, de maneira utópica, imaginavam aqui que ela pudesse não vir um dia. Mas o Ricardo disse que se não vier essa empresa, virá outra, porque ela tem direito de se instalar na cidade até com mais facilidade do que uma outra empresa. Exatamente. Eles mesmos garantiram, eles já estão fazendo os estudos técnicos, né? Já procuraram a prefeitura para essa questão da viabilidade de se explorar aqui os minérios aqui na região. Então, isso tudo caminha para realmente acontecer isso aí. É uma coisa que o município não tem como impedir, né? E a legislação protege realmente. O cabe é a gente se informar melhor, se preparar, se reunir, preparar para essa audiência pública realmente, para levantar todos os pontos, e a gente não quer dizer que impedir a mineração, mas garantir que a vida não seja afetada, que o meio ambiente não seja afetado, que tenha o mínimo de impacto possível nessa questão. Então, eu acho que é importante a conscientização da população. Se a gente não participar, se isolar realmente, aí é que a coisa vai acontecer da forma como eles querem, aí pode acontecer um impacto muito maior, principalmente na questão da água, que é a nossa preocupação maior aqui na cidade. Muito obrigado, Mário. É importante dizer para a população, para que todo mundo possa se inteirar, ler, ouvir informações a respeito desse tema. Afinal de contas, é um tema novo, impactante e que vai impactar também no meio ambiente. Tomara que a empresa possa ter a sensibilidade necessária para mitigar qualquer tipo de impacto. Exatamente. É um processo de discussão, de conversa, de diálogo, para que a gente possa entrar num consenso e aqui acontecer o processo não de forma atropelada, mas um processo construído a partir da discussão, do diálogo, da interação entre a população e a empresa, para que possa o mínimo possível de impacto ambiental acontecer no município. Tem data para uma próxima reunião, para uma audiência pública, por exemplo? A comissão vai estar se reunindo e vai definir ainda o próximo passo. Talvez na semana que vem será em Visconde do Rio Branco a próxima reunião.